Então vamos, antes de continuar a parte de nomenclatura, vamos já revisar alguns conceitos aqui. Então, a gente vai continuar com química orgânica, tá? A parte do centro de mídias, vamos ver o que vai mudar depois de neutralização. Eu não sei o que vai aparecer. É que segue o caderno do aluno, é uma coisa meio assim, não sei, daquele jeito diferente, né? Não é muito assim do tradicional. Então, aqui tem uma estrutura de um composto orgânico, então, né, compostos de carbono, tem uma cadeia aqui. É para ver quais são corretas. Não sei se vocês já viram exercício assim, tem algumas regiões do país que é comum, daí faz uma soma para colocar no gabarito. Não que aqui seja comum, mas pela questão em si, vale a pena. Então, o ciclo apresenta um heteroátomo. O ciclo. O que é um heteroátomo? É um átomo que não é carbono, tá? No meio do ciclo. Então, se a gente for olhar aqui, ó, entre os carbonos na parte cíclica, a gente tem um oxigênio. Então, ok. Então, o ciclo está aqui, ó, este carbono, este. Daí tem um oxigênio, que é um heteroátomo. Este carbono e esse aqui. Essa aqui é a parte cíclica. Então, tá certo. O ciclo apresenta um heteroátomo. Existem 3 carbonos secundários. Lembra da classificação de carbono? Carbono secundário é aquele que está ligado a 3 carbonos. Ele tem 3 vizinhos de carbono diretamente. Daí, nesse caso, tem que olhar cada um, né? Começar por aqui. Ó. Esse aqui, ele está ligado a um carbono de um lado e o outro do outro. Então, esse aqui é secundário. Daí, continuando aqui, ó. Primário, secundário. Esse daqui é primário, daí tem que tomar cuidado, porque ele está ligado a oxigênio, hidrogênio e só a um carbono aqui em cima. Então, essa parte de classificação de carbono, precisa tomar cuidado aí. Na verdade, sempre tem os detalhes, né? Esse é primário. Então, este aqui também é primário. Esse aqui, ó, terciário, ele está ligado a um carbono aqui, 2 e um aqui embaixo, 3. Daí, continuando, à direita tem um carbono secundário, que está ligado a 2 carbonos e um carbono primário. Tem 3 secundários? Então, tem. Tem 3 secundários. Que é este aqui. Deixa eu dar uma conferida, é isso mesmo. Então, também está correta. Está correta. Não há carbono terciário. Tem um aqui, né? A gente achou um carbono terciário aqui. Este carbono. Deixa eu ver se é terciário mesmo. É 1, 2, 3. Sempre conferindo, porque já viu, né? Então, essa não há carbono terciário. Ah, tá. A cadeia do composto é heterocíclica ramificada. Heterocíclica, porque ela tem um heteroátomo aqui, né? Heterogênea, no ciclo, e realmente ela tem uma ramificação, porque sai carbono do ciclo. Aqui é a ramificação, ó. A gente tem carbono saindo do ciclo. Também pode falar que ela é mista. Tá certo. Existem 3 primários? 1 primário, 2 primários. Tem também. Circular eles aqui. Este é primário. Daí esse aqui é secundário, terciário. Esse aqui é primário, né? Tem muita gente que não acha esse aqui primário, acaba colocando como secundário, daí já era, né? 3 primários, verdade.
É um composto aromático? Alguém lembra dessa? É um composto aromático? É do anel benzênico? É, para ser aromático ele precisa ter o anel benzênico. Isso é um anel? Não, né? Ou é? Então, é um anel, mas não é, é um anel, digamos que por ser fechada, né? Mas não é o anel benzênico, tá? É. O anel benzênico tem que ser, se eu for colocar assim, mostrando os carbonos, eu preciso de 6 átomos de carbono. Aqui embaixo, por ser um oxigênio, já não seria, né? Então, e 3 duplas alternadas. Então, teria que ter esta estrutura com, né, os ligantes aí. Ou aparece muito mais, né, em estrutura de traço assim. Ou ainda, como essas 3 duplas alternadas, elas mudam de posição com aquele círculo no meio. Então, não é um composto aromático. Daí ficaria, daí teria que fazer a soma aqui, tá? 16, 24, 25, 26, 27. Daí teria algo assim para assinalar. Mas aqui o objetivo, então, era rever esses termos. Tudo bem? A gente falar um pouco de classificação de cadeia. Para complementar também, essa cadeia aqui ela é saturada, porque as ligações entre carbonos são simples, tá? Às vezes também aparece este termo. Faz parte aí do vocabulário, né? E essa daqui é do Enem, recente até, não é muito antiga, só que é de um Enem de segunda aplicação. Então vamos lá. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir. Na última aula eu conceituei hidrocarboneto, né? Então é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Se a gente olhar aqui, mas só tem um monte de traço, que são as ligações entre carbono, e os hidrogênios também estão ocultos. Tá, ele pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Perfil de insaturações é como essas ligações duplas e triplas elas aparecem aqui, tá? Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Vocês lembram das ligações sigma e π? Então é o seguinte, para quem não lembra. O carbono que faz 4 ligações simples, ele tem só ligação sigma. As ligações simples a gente chama de ligação sigma. O carbono que tem uma ligação dupla e 2 simples, dessa dupla, uma é π e a outra é sigma, tá? E as simples continuam sendo sigma. Aqui tanto faz colocar a π em cima ou embaixo, tá? É só para contar. E o carbono que tem... Também a gente tem a opção, né? Do carbono que faz 2 duplas, daí a gente já sabe que a dupla é sigma π, então ficaria assim. E tem também o carbono que faz uma ligação tripla, uma simples e uma tripla. A simples é sigma e a tripla é π sigma π. Então, para resolver essa questão, o aluno tinha que lembrar disso, tá? Depois eu vou falar que tem outra coisa associada aqui, que são as hibridizações, né? Mas olha só, é um exercício que parece, né, difícil para quem nunca ouviu falar, mas é só contar, ó. Se aqui tem uma dupla, eu tenho uma π. Se aqui eu tenho uma outra dupla, eu tenho uma outra π. E se aqui eu tenho uma tripla, eu tenho 2 πs, né? Que a do meio é sigma. Pronto, assinala 1, 2, 3, 4. Acabou. Então precisa conhecer os termos. O que mais aqui a gente associa, né, a essa parte? Esse carbono que faz 4 ligações simples, a gente chama ele de sp3. É o carbono de hibridização sp3, né? Ele é tetraédrico, tá? Ele tem uma geometria espacial, dessa forma aqui.
A cunha é um ligante na frente do plano e esse tracejadinho atrás. Esse carbono que faz uma dupla, ele é sp2. Esse aqui é plano, tá? Ele fica no plano numa geometria trigonal. E esses aqui embaixo, duas duplas ou uma tripla e uma simples, é o carbono sp e eles são lineares. Também é uma outra parte de introdução à química orgânica que é cobrada. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Se perguntasse, beleza. Se perguntasse, por exemplo, daí, o número de carbonos é sp2, daí seria, olha, o que tem a dupla, ó. Aqui eu tenho 2 e mais aqui eu tenho mais 2, né? 4 carbono sp2. 2 carbonos sp3, né? Que é esse com a tripla e esse aqui. E assim por diante, tá? Pode perguntar outras coisas aí. Continua na parte de nomenclatura. 15, entrou mais pessoas. Tá diminuindo semana a semana, né? Na próxima semana, falando nisso, como eu vou estar fazendo fechamento também, não vai ter essa aula online, tá? Vamos deixar para daqui 15 dias. Semana que vem não vai ter aula? Não, eu não vou fazer a do Teams, porque eu vou aproveitar para pegar a semana para fechar nota, tá? E daí vocês também aproveitem para colocar a vida em dia aí. Estuda, né? Estuda aí esses assuntos. Coisa para fazer não falta. Então, voltando um pouquinho aqui, para montar agora o nome de um composto orgânico. Eu tinha mostrado para vocês que precisa inicialmente ver o número de carbonos, que vai indicar o prefixo. Então, aqui cada carbono tem um prefixo que precisa também memorizar, tá? Um carbono prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but e depois do 5 fica mais fácil porque relaciona com geometria, número de lados polígonos. A parte do meio é o tipo de ligação entre carbonos. Quando só tem ligação simples, AN, uma dupla EN, uma tripla IN e duas duplas DEN. Esse di porque dobrou. E a parte final, ela varia de acordo com a função orgânica. A gente iniciou hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio e sempre vai terminar com o. Depois, quando mudar a função, muda o sufixo. Na última aula, daí a gente viu os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos de cadeia aberta normal, tá? Que são classes de hidrocarbonetos. Os alcanos é o que só tem ligação simples, os alcenos uma dupla, os alcinos uma tripla e os alcadienos duas duplas. Vem aqui, né, desse infixo aqui da nomenclatura. De cadeia aberta e normal. Então, eu tinha mostrado estruturas para pôr o nome. Também é comum, a partir do nome, você ter que relacionar a estrutura correta, tá? Às vezes não montar, mas você conseguir relacionar e traduzir, assim, digamos, né? Voltar do nome e chegar na estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, o hexano. Como que é a estrutura do hexano? Ele tem 6 átomos de carbono, tem uma ligação que é assim, todas as ligações são simples, aliás, entre os átomos de carbono, e ele é um hidrocarboneto. Então, lendo esse nome, eu consigo já saber tudo isso desse composto. Às vezes, no enunciado, precisa dessas informações, né, para chegar na resposta. Então, se eu quiser montar a estrutura, ficaria como? Coloco 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, vou pôr 5, 6. As ligações entre carbonos são simples e completa com hidrogênio, porque é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Lembra, o carbono faz quantas ligações no total? Alguém lembra? 4. 4.
Então, é só completar aqui, tá? Pode fazer assim essa fórmula estendida. Então, o primeiro carbono, aqui, né? Ele já faz uma ligação com o carbono vizinho. Então, coloco 3 hidrogênios. Daí pode colocar assim, aberto, ou colocar só H3 aqui do lado, né? No início é mais fácil montar assim para não se perder. Daí, continuando aqui, tem 2 ligações. Eu vou colocar, então, 2 hidrogênios. Eu vou ter uma sequência aqui de CH2, ó. Aqui também. Olha que interessante. E assim vai, né? E o último aqui é CH3. Pode fazer direto em estrutura de traço. O traço são as ligações entre carbono. Ligações entre carbono aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente coloca 5 tracinhos em zigue-zague, é mais fácil. 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa, tá? Os carbonos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este é o hexano. O pente 2-eno é um alceno. Ele tem uma dupla no carbono 2. 5 átomos de carbono. Precisa saber qual é o carbono 2. Então, eu vou escolher uma ponta para ser o carbono 1. Quando a gente vai escrever a estrutura, daí a gente escolhe o carbono 1, tá? Vou escolher esse aqui da esquerda. 2, 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5. Então, agora a gente vai no carbono 2 e colocar a ligação dupla. O carbono 2 é aqui, tá? É entre o 2 e o 3. Posicionei a dupla. As outras ligações são simples e completa com hidrogênio. Aqui eu já vou completar assim, ó. O carbono 1, ele faz uma ligação, precisa de 3 hidrogênios, então eu vou colocar assim, H3C. O carbono 2 já tem 3 ligações, né? Uma simples de um lado e uma dupla do outro. Então ele é CH. Ficou feio. Deixa eu ver se dá para melhorar. Encurtar. Ah, sumiu. Espera aí. Fazer mais curtinho, ó. Aqui é um CH. O carbono 3, a mesma coisa. O carbono 4 agora faz 2 ligações, né? Uma simples de cada lado. Então, ele é CH2 e o carbono 5, CH3. Também pode fazer a estrutura de traço. 1, 2, 3. Seria assim, com a dupla no carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí, certinho. E assim vai, gente. O hex3-ino, ele é um alcino. Ele tem uma ligação tripla no carbono 3. Vou fazer a estrutura de traço direto aqui. Pode ser? Porque senão vai ficar, né? Ou então, o que eu posso fazer? Aqui, ó, no hexano, mostrar para vocês aqui como seria aberta, né? O hex3-ino, aqui a partir do hexano. No carbono 3, que seria este daqui, eu colocaria uma ligação tripla e daí teria que tirar esses hidrogênios aqui. Fica o hex3-ino de estrutura aberta, tá? A ideia aqui mesmo é saber o que significa cada partícula no nome. Porque que cada carbono faz 4 ligações, a gente já revisou, né, a numeração. Então, seria assim, ó. Pode numerar, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no carbono 3, põe a tripla. Vamos por aqui, ó. Esse é o carbono 1, 2, esse é o 3. Então, entre o 3 e o 4, eu faço a tripla. Temos aí, então, o hex3-ino. E esse último, ele é um dieno, alcadieno. Tem 2 duplas, uma no 2 e uma no 6. São 10 carbonos, então a gente vai colocar, ó,
Um traço já deu 2 carbonos, né? 1, 2, aqui vem 3 carbonos, 4, 5. Tá ficando esquisito. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí deu 10 carbonos. Agora a gente vai colocar 2 duplas. Uma no carbono 2, que é aqui, entre o 2 e o 3, e uma no 6. É melhor numerar, não vai se perder. Aqui é o 6, ó. Pronto. Então, são todas cadeias que vocês estão vendo aqui, elas são abertas e normais. Por que normal, né? Bom, aberta porque a ponta é livre, né? E normal porque a gente não tem carbono saindo, aqui é ramificações com carbono, só tem 2 pontas de carbono, que é dessa sequência sempre aqui, né? Que a gente pega do carbono 1 e chega até o final lá, só uma sequência reta, cadeia normal. Agora, então, nós vamos ver o quê? As cadeias ramificadas. Daí vai ter que adicionar na estrutura qual é o nome da estrutura do nome, né? Qual é o nome da ramificação e a posição. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma cadeia ramificada. Então, a maior sequência de átomos de carbono, a gente fala que é a cadeia principal. E o que sai dela de carbono, né, vai ser os radicais. Esses radicais, o nome deles é fácil, porque eles são derivados do hidrocarboneto. Então, é um hidrocarboneto que perdeu um hidrogênio, e daí ele fica com um elétron livre que vai ligar na cadeia principal. Então, o nome vai estar relacionado, por exemplo, aqui é o metil. Por quê? Porque é o hidrocarboneto metano que perdeu um elétron. Então, ele aparece bastante, tá? O grupo metil. E o que mais tem aí de importante de radicais? Então, aqui eu já mostrei que é o CH3, é o grupo metil. Esse daqui, ó, tem 2 carbonos. 2 carbonos, o prefixo é et. Então, aqui é o grupo etil. CH2, CH3. Ou pode aparecer assim também, ó. C2H5, saindo da cadeia principal. São 2 carbonos, né? E se somar os hidrogênios dá 5. E com 3 carbonos, daí aqui a gente tem 2 opções. Tem o propil, que é a ligação livre que vai para a cadeia principal, está aqui no carbono 1. E tem o isopropil. Quando a ligação livre, ela está no carbono do meio aqui, ó. Então eu tenho CH3, CH, né? Porque uma ligação é livre, e CH3. Seria isso aqui, tá? Aqui tá assim nesse desenho, desse formato aqui, só para ficar mais bonitinho, digamos assim, mas são 3 carbonos. Daí coloca uma ligação livre aqui, que é isopropil, é no meio, e completa com os hidrogênios. Esse aqui é o isopropil. Existem outros, tá? Existem muitos aí, mas não é tão cobrado atualmente, porque senão fica muita decoreba. Então, esses aqui vocês vão perceber que são os que aparecem em 95% dos casos, tá? No Enem, por exemplo, eu nunca vi radicais maiores do que esse aqui. Até porque o foco é identificar coisas nas cadeias, né? E propriedade, não só ficar decorando nomenclatura. Então, tem esses 3 radicais principais, e a gente vai ter que incluir eles no nome agora. Daí, como a gente faz isso? Hoje eu vou mostrar para vocês os alcanos de cadeia ramificada. Alcano não tem insaturação, certo? Não tem dupla, nem tripla.
Então, o que a gente vai fazer para numerar? Eu vou ter que escolher um carbono da ponta para ser o carbono 1, para numerar a cadeia principal. Então, tem aqui, é o mesmo exemplo lá de cima, tá? A gente identifica a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Ela pode fazer curva, tá? Algumas vezes. Nesse caso aqui, deu 7 mesmo a maior sequência indo reto, tá? Porque ó, se eu fizesse dessa ponta a essa daqui, esse desenho aqui, por exemplo, se eu fizesse assim, seria só 4. Se eu fizesse dessa ponta até aqui, seria 5. Então, a gente vai unindo de duas em duas pontas até achar a maior sequência. Aqui, nesse caso, já está marcado que é a de 7. Tá, então achei a maior sequência. Daí eu preciso numerar para saber, né, para indicar aqui, na verdade, qual é o carbono que tem o grupo metil. Então, o que a gente vai considerar aqui? Como não tem dupla, o carbono 1 vai ser aquele que garante a menor, a ponta, né, que garante a menor numeração para os grupos que eu tenho de ramificação. Aqui são 2 grupos metil. Então, colocando o carbono 1 nessa ponta, eu fiquei com ramificação no carbono 3 e 4. Se eu tivesse colocado o carbono 1 nessa ponta da direita, daí eu ficaria com ramificação no carbono 4 e 5. Então, a gente considera a menor numeração para os radicais. Tudo bem? Tem que achar a cadeia principal e numerar. Agora, põe o nome. Quando é ramificado, a gente inicia com as ramificações. Eu já vou colocar aqui, embora apareça lá embaixo. Ó, então, o que a gente observa aqui? No carbono 3, eu tenho um grupo metil, que é a ramificação de um carbono. No carbono 4, eu também tenho um grupo metil. Ou seja, eu tenho 2 grupos metil. Então, eu vou fazer assim. Ó, o nome vai ficar 3,4, porque eu tenho 2 carbonos, né, com o grupo metil, o 3 e o 4. Ao invés de colocar 3 metil e 4 metil, a gente coloca 3,4 dimetil, que são 2 grupos iguais. Pronto, essa é a novidade. Agora a gente coloca o nome da cadeia principal, que usa as mesmas regras para fazer o nome da cadeia normal. 7 carbonos é epit. Aqui é um alcano, né? Só tem ligação simples e termina em O. Então, sempre que tiver alguma coisa terminada com il no início do nome, é cadeia ramificada e ele está posicionando e identificando quais são as ramificações. 3,4-dimetilheptano. Separa com hífen, tá? O que vocês acharam dessa? Gostaram? É possível fazer? É possível, né? Só que na hora da possível. prova. Não, tem que praticar, gente. É claro que, terminando aqui, não está estudado, né? Foi apresentado que existe algo a ser estudado. Daí vocês vão estudar aí, enfim, né? Lá naquele drive, aquela pasta, eu vou colocar os slides da semana passada e dessa que eu tinha esquecido. Daí o que temos aqui? Já falei, ó, o nome dele aqui, 3,4-dimetilheptano. Aqui tem mais regras, tá? Ao iniciar a nomenclatura com nome e posição dos radicais. Fizemos isso. 2 ou mais radicais iguais são indicados pelos prefixos di, tri e assim por diante. Aqui não apareceu radicais diferentes, tá? Mas quando isso acontecer, a gente vai colocar eles em ordem alfabética. Bom, daí eu tenho aqui mais 2 exemplos, mais 4, na verdade. Daí a gente termina essa parte de hoje. Ó, o primeiro aqui, vamos chamar de letra A. Ele já é um pouco parecido com aquele outro lá, né? Só que a cadeia principal é menor. Bom, cadeia principal, tem que achar a maior sequência. Se a gente olhar aqui ela retinha, já está maior, tá? Do que eu resolver fazer alguma curva.
de um ponto ao outro aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a minha cadeia principal. E agora a gente tem aqui como ramificação 2 grupos metil. Ó, aqui, né, é um grupo metil e também o outro. Qual será o carbono 1 para numerar? A ponta da esquerda ou da direita? Da esquerda, né? Porque vai dar menor. Isso, da esquerda, porque ó, se eu colocar 1 aqui, eu já tenho o grupo metil no 2 e no 3, tá certo? Essa é a prioridade aqui, tá? Porque a gente está em alcanos. Quando a gente for para alcenos, alcinos e alcadienos de cadeia ramificada, continua sendo a prioridade a ligação dupla ou tripla, tá? É que aqui não tem. Então, a gente vai usar como prioridade de numeração os radicais. Então, agora é só pôr o nome. Ó, 2, 3 de metil. E a cadeia principal é o pentano, que são 5 átomos de carbono. Essa daqui, ela tá meio assim, com poluição visual, porque tá aberta, né? E esses hidrogênios aqui, ó, então é CH3, mas eu começa a aparecer algumas ramificações. Ó, aqui tem um grupo metil, aqui embaixo tem outro, daí aqui tem outro também. Cadeia principal, se for reto, dá 5. 1, 2, 3. Se fizer uma curva aqui também dá 5. Nesse caso, vai ser o mesmo nome, tá? Se eu fizer ela reta ou na curva, enfim. Se empatar alguma possibilidade aí, não tem problema. Mas a gente vai escolher sempre que possível essa sequência aqui que é retinha mesmo. Depois ali embaixo eu vou mostrar uma que faz curva. Também são 5, né? Carbonos. Daí eu tenho aqui um grupo metil. Aqui embaixo um outro grupo metil. Lembrando que cadeias muito grandes a gente não usa essa nomenclatura oficial, tá? Elas vão ter um nome usual, quando o composto é muito grande. E aqui tem um outro grupo metil. Agora a gente precisa numerar. Daí é assim, ó. Se eu colocar carbono 1 aqui, aqui já tem a ramificação no 2. Se eu colocar aqui, aqui também já tem. Só que o que acontece? Aqui são 2 ramificações, tá? Existe uma regra que a gente faz assim, quando está em dúvida, a gente vai somar as posições das ramificações, tá? Então, como que seria? Se eu colocasse aqui, ó, vou fazer essa numeração em verde. Aqui eu vou colocar carbono 1, aqui carbono 2, ficou horrível esse verde de ver. 3, 4 e 5. Ou seja, eu tenho como ramificação 2 grupos metil no carbono 2, ó. Aqui e aqui. Então eu somaria 2 da primeiro grupo metil, é a posição, tá? Mais 2 do segundo grupo metil, mais o terceiro grupo metil, ele estaria no carbono 4. E daí eu somo mesmo essas posições, tá? 4, 5, 6, vai dar 8. Se eu colocar o carbono 1 aqui do outro lado, aqui, né? Se eu colocar o carbono 1 aqui, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5. Daí a soma das minhas posições fica... Aqui é 1, tá? Tá feia, mas é 1. 2, só tem... Aqui teria, então, 1 no carbono 2, mais, neste sentido aqui, né? 2 grupos metil no carbono 4. Então, ficaria 2 mais 4 mais 4. Que seria 10. Então... a gente tem que fazer a numeração em verde, porque é a menor numeração. Então, tem casos que tem muitas ramificações, é difícil aparecer mais de 3, tá? Mas digamos que fica com dúvida se vai numerar ponta da direita ou da esquerda. Daí faz essa regra aqui. A gente soma as numerações aqui, as posições, para
tirar a dúvida. Então, o carbono 1 vai ser aqui o da ponta da esquerda, tá? E como fica o nome, então? Eu tenho são dois carbonos, dois grupos metil no carbono 2. Então vai ficar 2,2. E depois eu tenho mais um grupo metil no carbono 4, né? Que eu estou usando a numeração verde, que é a menor. 2, 2, 4. Pronto. Trimetil. Pentano. Certo? Então, numerar aí a cadeia de forma correta é importante. Senão, vai dar um nome que não existe, né? Que não é associado ao composto. Perguntas? Parece que não. Aqui eu coloquei duas que faz... não, essa aqui não faz curva, na verdade, mas essa aqui sim, né? Então, a cadeia principal aqui já está destacada. Então, esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cadeia principal e tem 3 grupos metil. Também vai ser trimetil, né? Ó, grupo metil aqui, aqui e aqui. Dá para perceber, gente, aqui, né, não precisa ficar somando posição, né? Apesar que aqui não empata, né? Se eu colocar carbono 1 aqui tá mais fácil a numeração. Se eu colocar o carbono 1 aqui, eu já tenho ramificação no 2. Se eu colocasse o carbono 1 aqui na direita, a minha ramificação ia demorar mais para chegar, né? Então, aqui tudo bem, a numeração está tranquila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ficando já um pouco repetitivo, né? Porque a gente está bem fechado em alcanos de cadeia ramificada. Daí depois vai acabar misturando tudo no final e também vai ter a nomenclatura das cadeias fechadas, aromáticas, enfim. Então ficou, vamos posicionar. 2, 2, 3, né? Porque eu tenho dois grupos metil no carbono 2 e agora um grupo metil no carbono 3. Então ficou 2, 2, 3. Trimetil. Hexano. São 6 átomos de carbono na cadeia principal. E onde usa isso? Não sei. Esse composto especificamente, tá? Mas os hidrocarbonetos, ele pode ser, por exemplo, algum constituinte da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? A principal fonte natural de hidrocarboneto é o petróleo. Então, tudo que é derivado do petróleo tem hidrocarboneto. Então, eu falei, por exemplo, da gasolina. A gasolina, ela é uma mistura de hidrocarbonetos. Principalmente tem octanos, tá? Lá, mas pode também ter esse composto numa fração menor, enfim. Querosene também é composto por hidrocarbonetos, combustíveis, né, derivados do petróleo, óleo diesel, enfim, óleos lubrificantes e os plásticos. Os plásticos, eles são polímeros, né, que é a união aí de moléculas menores, e eles são derivados aí, esses polímeros têm bastante hidrocarboneto. Então, tem uma aplicação grande. E aqui, ó, teve que fazer a curva, tá? Para terminar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se fosse só retinho, ia dar 5. E se fizesse essa aqui, ia dar 1, 2, 3, 4, 5 também. Tá? Então, ligando duas pontas, essa foi a maior sequência. Então, sempre precisa verificar se não dá alguma curva. Daí, a gente vai ter que numerar. Aqui, essa daqui tem um pouquinho mais de informação, porque ó, eu tenho grupos diferentes, né? Aqui eu tenho o grupo metil, e aqui também. Vai aumentando a cadeia, gente, vai aumentando o número de informações, né? Vai ficando mais chatinho, digamos assim.
Aqui eu já tenho uma ramificação de 2 carbonos, ó, CH2, CH3. Esse aqui é o grupo etil. Daí precisa numerar. Carbono 1. Se eu colocar aqui, eu tenho a minha primeira ramificação no carbono 3. Se eu colocar aqui, também, né? Então, a gente vai usar o quê? Para não ter que fazer aquela numeração, eu acho que, de repente, já está claro para alguns, que se eu usar essa numeração aqui a partir desse carbono comum, vai ficar menor, porque daí eu vou ter aqui 3 mais 4, tá? E se eu colocar 1 aqui, eu vou ficar com 3 mais 4 mais 4. Então, assim, o carbono 1 aqui mais próximo dos grupos metil. Porque aqui, neste carbono 3, eu tenho 2 ramificações, né? Tá priorizando isso aqui. E na outra ponta, se eu colocasse o 1 aqui, no carbono 3 eu teria uma ramificação, ou seja, daria uma soma maior quando eu somasse as posições. Professor, Oi, fale. ali naquele conjunto, na ramificação ali, CH2 e CH3, ele chama etil porque tem 5 Não, hidrogênios? ele chama, é pelo carbono sempre, é etil porque tem Ah, 2 carbonos, tá? A gente tá. vê pelo número de carbonos. Pronto, agora é só escrever o nome. Só que aqui, ó, eu tenho grupos diferentes. Eu tenho grupos metil e grupos etil. Então, existe essa preocupação para que em qualquer lugar do mundo esse composto ele tenha o mesmo nome. É claro que, né, respeitando variações da língua, mas não da posição, não, tá? Então, aqui a gente vai fazer então em ordem alfabética, tá? Como o E vem antes do M para posicionar os grupos, então grupos diferentes eu vou colocar em ordem alfabética. Eu vou começar então com 4-etil. 4-etil. Agora vem os grupos metil. Estão no carbono 3. 3-3. Dimetil, porque são 2 grupos metil. Mas para fazer a ordem alfabética, eu considero o nome do radical isolado, tá? Que é o M, que é o M de metil. E agora o nome da cadeia principal. 6, né? Hexano. Pronto. Para alcanos aí, né, de cadeia aberta, ramificada, já tá suficiente. Não precisa ir muito além disso, não. O que é muito comum, eu já falei algumas vezes, vou falar de novo, né? É bom sempre falar. Não é pedir o nome, né? E sim, a partir de uma estrutura, você localizar coisas. Então, quando a gente olha esse nome, dá para saber, né? Que precisa entender, né? Que é ramificado, que, né? Às vezes quer saber o número de carbonos dessa estrutura. Então, você tem 6 na cadeia principal, mais 2, um para cada grupo etil, mais 2 do grupo, aqui é grupo metil, né? Mais 2 para o grupo etil, enfim, tá? E vai pedindo muitas coisas aí. Uma coisa interessante dos hidrocarbonetos, que às vezes aparece, é sobre a solubilidade dele, tá? Eles são insolúveis em água, isso é importante lembrar. Então, todos os hidrocarbonetos, eles são insolúveis em água. Eles são apolares, porque eles são derivados do petróleo, que é um óleo, certo? Muito bem, tá bom por hoje, dia 10h48. Alguma pergunta? Ah, não. Não. Para dominar as regras, é bom treinar, né? É treinar só. Também acho que precisa treinar. Espera aí que eu não tô conseguindo sair daqui hoje. Tá tampando. Acho que aqui, ó, parar a apresentação. Pronto, deu certo. Parar gravação.